Tesouro Direto pagando praticamente 11% ao ano. Será que agora vale a pena, meus amigos? É melhor já partir para a segurança da renda fixa do que ficar correndo risco à toa na renda variável para ter retornos menores, inclusive. Na verdade, o negócio é um pouquinho mais embaixo, dá uma segurada, e assim como o barato pode sair caro, rentabilidades altas também podem sair como prejuízo dependendo da situação. Mas, dentre outras coisas, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado aqui para mais um vídeo do Valor em Ação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo aqui para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você receber sempre os vídeos novos que a gente postar. O Tesouro Direto foi e segue sendo o primeiro passo de muitos brasileiros nos investimentos. Sim, eu sei que a maioria de nós começou ali com um dinheirinho na poupança e tal, e só depois disso que a gente começou a investir melhor, mas é que aqui no canal a gente nem considera a poupança como investimento. E essa nova geração, pelo menos a galera ali que se interessa pelo tema, já está pulando a etapa da poupança e indo direto para os investimentos mais inteligentes para cada objetivo. Mas e aí, será que o Tesouro Direto ainda é ou voltou a ser, como muitos dizem, né, e muitos perguntam, um bom investimento? Vale a pena comprar tesouro pré-fixado agora para ganhar esses quase 11% ao ano? E a resposta, fazendo valer a fama dos educadores financeiros, é depende. Muita gente já começa a olhar as taxas dos títulos pré-fixados na casa dos 2 dígitos e vencendo em pouco tempo e já pensa logo, meu Deus, será que já não está valendo a pena deixar esse dinheiro aqui no tesouro, tá pagando bem, correr para renda fixa e fugir desse risco da renda variável? Por isso, nesse vídeo eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre Tesouro Direto, exatamente, suas diferentes modalidades ou opções, como a gente pode chamar, e como saber se você deve ou não investir em determinado título dependendo do momento. Tesouro Direto, caso você ainda não saiba, é um programa do governo federal que permite que pessoas como você e eu consigam comprar títulos de renda fixa, títulos de dívida do governo de forma simples e receber juros como remuneração. Sim, a gente está falando daquela classe de ativos conhecida como renda fixa, e renda fixa é dívida, papai, não sei se você sabe. O governo de qualquer país, e isso não é uma exclusividade nossa, possui dívidas. Isso acontece porque geralmente os governos precisam gastar mais do que arrecadam. Você, como bom brasileiro, sabe muito bem disso. E para que isso seja possível, o governo precisa ou imprimir mais dinheiro, o que pode ser bem prejudicial do ponto de vista da inflação, ou pegar dinheiro emprestado, no caso, se financiar. Quando você compra um título público do Tesouro Direto, você está financiando essa dívida. Através dos títulos do Tesouro Direto, você consegue emprestar dinheiro para o governo. É exatamente isso que acontece. A princípio, quando as pessoas percebem e aprendem isso, elas acham estranho e arriscado emprestar dinheiro para o governo. Mas é tranquilo, sabe por quê? Os títulos do Tesouro Direto têm algumas características básicas, e a primeira delas é a segurança. O governo federal é o emissor de dívida de menor risco de calote da nossa economia. Parece doido imaginar o governo como confiável, né? Mas nesse caso, o motivo é bem simples de explicar. Ele é o dono da impressora de dinheiro do Brasil. Se ele precisar, é só imprimir umas notas de 100, 200 ali, sair pagando todo mundo, tá resolvido. Hoje em dia nem isso, né? Tudo dinheiro digital só fica indo de uma conta para outra, entra por uma porta e sai pelos boletos. É claro que no caso de o governo não conseguir honrar suas dívidas e precisar criar mais moedas, a consequência inflacionária pode ser bem amarga, meus queridos. E aí, além da população em geral que sai bem prejudicada com isso, quem estiver de posse de títulos pré-fixados pode se dar muito mal, mesmo que eles estejam pagando uma taxa aparentemente alta, e eu já vou te explicar por quê, beleza? A segunda característica do Tesouro Direto é que ele é acessível. O Tesouro está disponível em todas as corretoras e praticamente em todos os bancos, e a partir de R$30 você já consegue começar a investir comprando frações de um título, por exemplo. As 3 grandes modalidades de títulos são o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado. O Tesouro Selic é para muitos a porta de entrada nos investimentos, como eu falei. É o título de menor risco no Tesouro Direto, é uma das opções mais usadas, inclusive, para se montar reserva de emergência. Ele é um título pós-fixado, ou seja, tem o rendimento atrelado a um índice muito conhecido no mercado financeiro, que é a taxa Selic. Ele é o título menos volátil do Tesouro Direto, não sofre muita variação de preço por conta das oscilações na taxa de juros e simplesmente acompanha a variação da taxa Selic. Esse risco de variação de preço de um título por conta de mudanças na taxa de juros a gente chama de risco de mercado. Risco esse que é bem maior nos outros 2 tipos, principalmente no pré-fixado. Isso acontece porque o rendimento desse título é fixado previamente no momento que você compra o título e não acompanha nenhum índice, como a taxa Selic, por exemplo, no caso do Tesouro Selic. Então, digamos que você comprou no início do ano um título com um rendimento pré-fixado de 10% ao ano. Se você investiu
R$ 1.000 no começo do ano, depois de um ano você terá 1.100 menos os impostos, é claro. É simples, né? Mas tem seus riscos também. Lembra das características dos títulos que eu comentei no início? Pois é, eu deixei uma delas para explicar mais a fundo agora de propósito. O Tesouro Nacional, ele garante a recompra dos títulos mesmo longe das datas de vencimento. Todos eles têm liquidez praticamente diária, não é só o Tesouro Selic como muita gente pensa. Porém, a recompra não é realizada no valor proporcional ao tempo que você permaneceu com esses títulos. Ela ocorre pelo valor de mercado. Lembra do risco de mercado que eu falei? Ou seja, dependendo das condições de mercado, você pode ter um retorno maior ou menor que o definido no momento da compra do título, entendeu? Lembrando que caso o investidor segure o título até a data de vencimento, ele garante que receberá o retorno previamente acordado sem problema nenhum. A marcação a mercado, que é o nome dado a essa característica que eu falei para vocês agora, só ocorre para venda e resgate antes do vencimento. E para fechar, a gente tem o Tesouro IPCA. Caso você ainda não saiba, o IPCA é o nosso índice oficial de inflação utilizado pelo governo. Esse título remunera o investidor com o valor da inflação mais uma taxa pré-fixada. Por isso ele tem o nome de IPCA+, entendeu? Como ele tem uma parcela pré-fixada na composição da remuneração, esse título também pode sofrer variações de preço. E caso o investidor precise vender antes do vencimento, a rentabilidade também pode ser impactada. E respondendo à pergunta, vale a pena investir no Tesouro Direto hoje? Bom, primeiro bora ver o cardápio aqui, né? Atualmente a gente tem um tesouro pré-fixado com vencimento em 2026 pagando 10,31% ao ano. Para vencimento de 2031, 10,87% ao ano. Tesouro IPCA+, 2026 pagando 4,51%. IPCA+, para 2045 pagando 4,7%. E o Tesouro Selic pagando Selic mais 0,1599% para 2024. A Selic está em 5,25%, mas deve seguir aumentando. Com relação à pergunta de se vale a pena ou não, bora primeiro falar do Tesouro Selic aqui. Algum tempo atrás seria quase unanimidade. Todo mundo falava que para a reserva de emergência era só colocar dinheiro no Tesouro Selic que estava resolvido. Essa era a melhor opção entre aspas. E agora eu estou vendo muita gente falando que ele pode dar inclusive prejuízo e que é melhor colocar o dinheiro em outras aplicações. Bom, sendo bem direto aqui, se o seu objetivo é constituir uma reserva de emergência, o Tesouro Selic continua sendo uma boa opção e valendo a pena. Esse eventual prejuízo no curto prazo, que muita gente tem comentado, acontece pelo seguinte: existe de fato na precificação desses títulos pós-fixados uma taxa pré-fixada pequenininha para complementar a Selic. É o famoso ágio quando essa taxa é negativa e deságio se a taxa for positiva. Em momentos de maior volatilidade e incerteza no cenário externo ou interno, como esse que a gente vem passando agora, pode ocorrer um aumento nesse deságio. O que, combinado com uma taxa Selic muito baixa, pode acarretar perdas no curtíssimo prazo, mesmo nesse tipo de título, mas essa perda é contábil e só se traduz em perda, em prejuízo de fato, se você precisar resgatar em um curto espaço de tempo. A gente sabe que emergências podem acontecer a qualquer momento, mas a tendência é que elas tenham um perfil de prazo um pouquinho mais longo do que as aplicações feitas visando aproveitar oportunidades de curtíssimo prazo no mercado. Por isso, a reserva de emergência em Tesouro Selic continua respeitando o tripé de risco baixo, retorno aceitável e boa liquidez, o que torna ela uma boa escolha. Já no caso dos títulos pré-fixados, a conversa é totalmente diferente, porque mesmo apresentando uma taxa nominal aparentemente atrativa, ele é impactado pelo risco de mercado que a gente falou. Esse título tem o seu preço variando ao longo do tempo de acordo com as taxas de juros praticadas. Funciona como um cheque pré-datado de R$1.000. Eu já te explico por quê. Todo título pré-fixado vale R$1.000 no vencimento. Então, imagina uma economia onde eu tenha um cheque pré-datado que só vai virar dinheiro daqui a 5 anos, mas eu preciso do dinheiro hoje. O que é que eu faço? Eu simplesmente vou ao mercado vender esse cheque. Vender para quem? Para quem tem dinheiro em espécie e quer trocar esse dinheiro por um valor maior no futuro, porque não está precisando de tanto dinheiro nesse momento e tem dinheiro sobrando, entende? É assim que funciona o título pré-fixado. A rentabilidade que o investidor vai ter, na verdade, é apenas a consequência do fato de ele comprar esse título com um deságio em relação ao valor de face no vencimento, que é de R$1.000, como eu falei. Lembrando que qualquer um pode comprar também apenas uma fração do título. E o fato de a taxa do pré-fixado ter subido nos últimos meses, na verdade, significa que o mercado está disposto a pagar menos hoje para receber esses R$1.000 lá em 2026, entende? Dá para ver nos gráficos facilmente, então pode guardar isso aí na sua cabecinha. Quando a taxa sobe, o preço cai. E a taxa subindo nos últimos 90 dias se traduziu no preço do título caindo. E o contrário também é verdadeiro. Quando a taxa cai, o preço sobe. E nesse caso vai ser bom para quem tiver comprado
caso queira resgatar antes do vencimento. O risco de comprar esse título agora é justamente o dessa taxa seguir aumentando e o preço do título diminuindo, porque caso isso aconteça, quem precisar resgatar antes do vencimento pode até ter prejuízo nominal, inclusive. Se você opta por levar até o vencimento, você garante sim essa rentabilidade nominal, mas continua existindo o risco de você ter uma rentabilidade real, ou seja, acima da inflação, bem minguada ou até negativa. Só vai dar para saber a sua rentabilidade real depois que você resgatar, porque ela depende da inflação que você tiver no período. Então, se eu fosse optar por algumas dessas modalidades no Tesouro Direto hoje, eu escolheria o Tesouro Selic como reserva de emergência ou de oportunidades, caso surjam, para ter liquidez, e visando carregar até o vencimento, eu escolheria o Tesouro IPCA+, que pelo menos ele me protegeria contra a inflação, que ainda me garantiria rentabilidade real de fato. Lembrando que caso a inflação continue subindo, o que ocorre é que o Banco Central deve aumentar a taxa Selic ainda mais do que o que está previsto. O mercado já prevê uma Selic chegando em 8% ou mais no final desse ciclo de alta, e quem tiver dinheiro no Tesouro Selic também vai se beneficiar, ou pelo menos estar protegido de certa forma, de um possível aumento da taxa de juros para conter a inflação, que está muito persistente. O único título que não tem proteção alguma, mesmo se carregado até o vencimento, é justamente o Tesouro Pré-fixado, que todo mundo está achando que está pagando muito. Por analogia, o que a gente tem é o seguinte: se o pré-fixado está pagando 10,3% ao ano hoje e o IPCA+, para o mesmo período praticamente, está pagando 4,51%, como você vê na imagem, dá para estimar aqui que esses 10,3% descontados devidamente desses 4,51% é a inflação que o mercado espera nesse período, que seria no caso de aproximadamente 5,54%. Vamos arredondar para 5,6%. Lembrando que o período não é exatamente idêntico, então não se apegue à previsão na conta. O correto seria dividir o fator da taxa nominal pelo fator da taxa real, subtrair 1. Mas o importante que você tem que pegar aqui é que esse é o conceito de inflação implícita. Basicamente, ela nos mostra como os investidores enxergam o nível futuro dos preços. Reflete exatamente a visão dos investidores, do mercado como um todo com relação a isso. Entendeu? O que eu quero que vocês entendam, que vocês coloquem na cabecinha aí, é que ao investir em um título pré-fixado, com fim especulativo, você está apostando sempre que a inflação do período vai ser menor do que a que o mercado espera. Caso contrário, não faria sentido você investir especulando nisso. E é isso que você deve levar em conta caso você queira comprar um título pré-fixado e não olhar simplesmente a taxa nominal anual e achar que tá legal só porque esses quase 11% parecem muito atraentes. E eu prefiro não apostar contra a inflação no Brasil. Eu diria que faz muito bem à saúde e ao bolso também. É mais recomendável, inclusive, a gente se proteger da inflação. Por isso eu me sentiria mais confortável em comprar títulos pré-fixados quando a tendência é de queda nos juros, queda na taxa Selic e de inflação mais controlada, coisa que vinha acontecendo até 2020. E quem vendeu títulos pré-fixados durante esse período recente, em que a taxa Selic vinha caindo, conseguiu rentabilidades bem acima da média, inclusive. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. A situação do Brasil hoje é a seguinte, meus amigos. A gente tem inflação pressionando por vários motivos, como a alta do dólar, tem crise hídrica também na porta, alta do preço das commodities, preço dos combustíveis explodindo e etc. A nossa situação fiscal também não é das melhores e os conflitos políticos entre os poderes inflamam ainda mais o risco do nosso país, fazendo com que os investidores exijam mais prêmio para financiar a dívida do governo. Lembra que eu falei que é tudo dívida? A taxa Selic alta vem com o objetivo justamente de controlar a inflação, mas acaba sendo prejudicial para a recuperação da economia. Deixa a dívida pública também mais cara e mesmo com a Selic subindo recentemente, a gente não está vendo a inflação dar uma arrefecida. Então tem que subir mais ainda. O presidente do Banco Central já afirmou que eles vão levar a Selic para onde precisar levar. E é o certo mesmo. Por isso, mesmo pagando mais de 10% ao ano, quase 11%, eu não acho interessante nesse momento investir em um título pré-fixado do governo. O cenário do câmbio, inflação, juros, PIB baixo, tudo isso ali está se mostrando como o mais provável para 2022 à medida que esses juros vão aumentando. E eu sempre falo aqui que entender o funcionamento da economia é muito importante para tomar decisões de investimento, inclusive na renda fixa. Diferente do que muita gente pensa, que na renda fixa você já sabe o que você vai receber, na verdade não é bem assim. Você até sabe como que a sua rentabilidade vai ser calculada, mas a sua rentabilidade de fato você só descobre
no resgate. Um título pós-fixado, como o Tesouro Selic, você sabe que ele acompanha a taxa, mas não sabe qual que vai ser a taxa ao longo do tempo. Você não sabe isso. No Tesouro IPCA+, você até sabe qual que vai ser o seu ganho real, mas o nominal você só descobre depois também. E no pré-fixado, o mais arriscado deles, você sabe qual que vai ser o seu ganho nominal, carregando até o vencimento, mas o seu ganho real, que é o que importa, você só descobre depois no resgate. E como a expectativa de inflação está aumentando, não está diminuindo, o mercado acaba exigindo mais remuneração para correr esse risco, entendeu? Fica fácil de se observar isso quando a gente olha para os preços e taxas dos títulos. O preço dos pré-fixados e dos títulos do Tesouro IPCA caíram e as taxas subiram ao longo dos últimos meses. Muita gente vendo isso e mais a possibilidade de uma tributação nos dividendos acaba pensando o seguinte, que seria interessante vender ativos de renda variável, como fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos, por exemplo, e colocar esse dinheiro em renda fixa, afinal a taxa agora está bem mais alta. Mas indo para o pensamento de segundo nível, que é muito defendido inclusive pelo Howard Marks como uma das formas de se obter sucesso nos investimentos, eu penso justamente o contrário nessas horas. Como investidor de longo prazo, eu sei que esses ativos, como fundos imobiliários, ações de boas empresas, eles vão ser reajustados pela inflação, porque os produtos e serviços tendem a ser reajustados também e os imóveis de bons fundos imobiliários também vão ser corrigidos pela inflação. Então, se eu tenho prazo de sobra, faz mais sentido para mim comprar esses ativos justamente quando eles estão mais baratos e desacreditados pela maioria dos investidores que preferem a segurança e garantia da renda fixa. Por isso a importância de compreender bem os ciclos econômicos. Quando todo mundo estiver comprando ações e elas estiverem subindo, eu até posso comprar ativos de renda fixa, assim, montar ali uma reserva de oportunidade, por que não? Para que quando a maioria comece a migrar das ações em momentos como esse, eu tenha capacidade de agir contra a manada e comprar ações que eu julgo interessante pelos menores preços. A tendência é justamente que o preço das pagadoras de dividendos e fundos imobiliários vá caindo até que se ajuste com o que a renda fixa estiver pagando de juros. Isso é natural, essa correlação ela existe e quando a gente tiver o próximo ciclo de queda dos juros, o que deve acontecer é justamente o contrário. As ações ficam mais atrativas novamente e o preço tende a subir. Ou seja, quem fizer aportes regulares em pagadoras de dividendos e fundos imobiliários aos poucos, durante um período de alta nos juros e correção no preço das ações, tende a ser premiado no futuro. E por isso, nesse momento, eu prefiro vencer essa tendência natural que nós, seres humanos, temos de buscar segurança e recompensa imediata. Não vejo vantagem ao investir em pré-fixados nesse momento, eu prefiro seguir com a minha estratégia de longo prazo, lembrando que essa estratégia é simples de se entender, mas é difícil de se executar na prática por causa da influência, dos vieses e das emoções que a gente sente. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abraço!